Olá novamente. Todos almoçaram bem? Mexam os braços, acordem. Muito bem, levantem-se, voltem-se para um dos lados, não tenham medo. Os portugueses gostam de comer refeições substanciais, não é? Ora bem, é muito bem estar aqui de volta e antes de começar eu quero falar sobre algo que foi falado aqui esta manhã e alguém fez uma pergunta bastante interessante, se os veterinários têm que reportar a suspeita de abuso de animais e, nesse caso, as pessoas seriam mais reticentes a levar os seus animais às clínicas veterinárias. Ela falou de algumas coisas, a minha colega, mas deixem-me falar um pouco mais sobre este assunto. Em primeiro lugar, nos anos de 1960 fizeram exatamente esta pergunta, quando isto por parte dos médicos, quando tinham que reportar a possibilidade de abusos de crianças. E não foi por causa disso que as pessoas deixaram de ir ao médico e levar os seus filhos ao médico. Em segundo lugar, poderá não ser o abusador que leva o animal à clínica veterinária. Pode ser alguém, outra pessoa na família, ou um amigo. Se for um veterinário pode constatar o maltrato também de uma quinta, por exemplo, nas instalações onde o animal está. Ora, se estes atos não forem reportados, isso vai permitir que a pessoa que pratica estes atos continue a praticá-los e poderão mesmo estar em perigo outros animais. E ali se referiu que se nos apresentarmos exatamente como um apoiante do reporte destas situações, que vamos ter mais apoio por parte do público e a comunidade preocupa-se com os animais e por isso vai apoiar mais os médicos veterinários. Isto vai reforçar a confiança entre ambos. Um outro fator é que o maior dilema da medicina veterinária tem a ver com a responsabilidade principal. Será que ela está no cliente ou no paciente? Ora, o paciente deve ser a principal preocupação. E, finalmente, será que é este o tipo de clientes que nós queremos ter na nossa prática clínica? Queremos ter de lidar com pessoas que maltratam os animais? Eu acho que não. Tenho pena que a Liz não estivesse aqui. Ela é uma pessoa extraordinária. Ora, o que eu gostaria de fazer agora é de falar das ideias, de coisas práticas que pode ajudar os veterinários a pôr estas situações em prática. Em vez de eu ler muitas coisas que vou projetar, eu espero que vocês depois tomem nota quantos de vocês é que são veterinários aqui? Que tomem nota, portanto, do site. Aqueles que não são veterinários, por favor, partilhem esta informação com o vosso veterinário. Mas queremos que os veterinários compreendam exatamente de que é que estamos a falar, qual é o seu papel e porque é que é importante ter uma resposta proativa e para os educar e o seu pessoal também sobre a forma de reconhecerem e de registar possível crueldade sobre animais, e vou dar ênfase à palavra uma possível. Não sei se o ponteiro está a funcionar. Muito bem, mas está ali a palavra possível, porque não temos que saber que há ali crueldade, só temos que suspeitar de que ela existe. Dizemos que vemos algo que nos faz suspeitar. A ideia é ter um protocolo que é utilizado quando estes casos surgem. Não acontecem frequentemente, mas quando acontecem, as coisas vão nos confundir um pouco e nessa altura é melhor termos um protocolo no sentido de reportar os maus tratos a animais. Muitas vezes os veterinários perguntam: porquê é que eu me vou envolver? Vou perder um cliente, vou perder dinheiro. Não é isto que eu tenho que fazer. Mas com efeito, os veterinários
veterinários também são responsáveis pela saúde pública, seja maus tratos a animais ou maus tratos a pessoas. E faz exatamente aquilo. Isto também é importante porque ajuda os veterinários a fazerem aquilo para o qual eles foram treinados, ou seja, a melhorar o bem-estar animal. Portanto, eles são a primeira linha de defesa para os animais que sofrem maus tratos. E é por isso importante que atuem como fazendo parte dessa primeira linha de defesa. Vimos algumas estatísticas esta manhã, perdão. Há pessoas que querem tomar conta dos seus animais, mas depois há outras circunstâncias que os impedem de o fazer, ou então não sabem exatamente como é que devem cuidar dos seus animais. Os veterinários são treinados para olhar para uma situação, diagnosticar essa situação, tratá-la e avançar. Ora, ao nível da crueldade sobre os animais, as coisas não acontecem exatamente dessa forma. É vaga, não sabemos exatamente o que é que está a acontecer e os veterinários não os conseguem identificar, enfim, de uma forma fácil. São situações difíceis e muito pouco desta área é tratado nas escolas de medicina veterinária. É necessário muita experiência, são situações emocionais, temos que ser sensíveis às necessidades dos animais e também dos seres humanos que o rodeiam. É preciso um certo tato e também algum grau de coragem. Vou falar-vos de algumas das apresentações mais habituais. Aqui temos um exemplo da Associação Médica de Ohio, vma.org. Eles criaram este manual, é o mais recente e provavelmente o mais específico e o mais exaustivo para veterinários, no sentido de poderem reconhecer e reportar suspeitas de negligência ou crueldade em relação a animais. Não vou pormenorizar, mas tudo isto que está aqui provém exatamente deste manual. Aquilo que eles fazem é olhar para uma lista muito extensa de diversas situações que podem constatar e depois ter uma sugestão daquilo que nós designamos por lesões não acidentais. E isto também é utilizado na área de proteção de crianças. Portanto, quais são os tipos de achados que podemos identificar, como é que os podemos documentar e quais os testes e preservação de evidências são necessários para cada um destes casos. E temos aqui uma ordem alfabética em inglês, queimaduras, asfixia, afogamento, lesões nos olhos, nos pés, lesões devido a tiros, ferimentos com arma branca e, uma vez mais, para cada uma destas situações, estes achados sugerem lesões não acidentais e o que é que eles têm que fazer, nomeadamente ao nível da recolha de evidências, tirar fotografias, por exemplo, etc. Tem aqui uma outra secção no manual. Muitas vezes o cliente diz: bom, eu não bati no cão, ele foi atropelado por um carro. Bom, a diferença entre uma violência em relação a um carro e ser atropelado por um automóvel, obviamente que o resultado é diferente ao nível daquilo que observamos. De um dos lados temos a situação que corresponde a um acidente e do outro lado temos aquilo que os veterinários observam e que poderá não corresponder a um acidente. Podem encontrar esta informação também neste site que vos referi anteriormente. Aqui temos alguns sinais de alerta no que diz respeito ao abuso de pequenos animais. Algumas das considerações mais gerais em termos da história dos pacientes e interação com o cliente. Se houver uma história muito vaga ou se as pessoas de uma mesma família vos contarem uma história diferente,
há prioridades diferentes, não há uma grande preocupação, não existe uma ligação evidente ao animal. Podem dizer que o animal tem tendência a sofrer acidentes. Há muitas vezes um atraso inexplicável para recorrerem a tratamento e vemos que não há uma ligação aos animais, ou se vemos que existe um outro tipo de violência nesse mesmo lar. Isto acontece muitas vezes numa comunidade mais pequena, ou abuso de substâncias, ou problemas económicos. O dono até pode admitir que feriu o animal. Muitas vezes há pessoas que se exibem, que dizem que feriram, admitem que foram eles que feriram o animal, porque isso será percebido como uma atitude mais machista. Portanto, quando vemos um animal, temos que o avaliar, fazer um diagnóstico e tudo aquilo que é um problema médico crónico não tratado, várias feridas, várias cicatrizes, fraturas em diversos estadios de cicatrização, uma fraca pontuação ao nível da situação geral. O animal, por exemplo, tem medo do dono. Isto são sinais que nos devem ficar alerta. Também temos sinais distintos para lutas entre animais ou entre galos, por exemplo, as lutas entre pitbulls, que já falamos, lesões junto à boca, junto às patas do animal, tratamento ministrado para essas situações. Muitas vezes não nos dão pormenores suficientes, muitas vezes têm os cães são Pitbull Terriers, os donos têm vários cães desta raça. Estes cães, como sabem, são extraordinariamente fortes, muitas vezes têm um colar muito forte e apresentam feridas ou fraturas em diversos estadios, etc. O mesmo acontece ao nível de galos, de lutas de galos. Algumas características ou aspectos que devem aumentar a nossa suspeita. O advogado não tem que saber. Isso cabe aos tribunais, aos advogados, e depois os tribunais tomam decisões. Os veterinários só têm que fazer um exame concreto e depois reportar adequadamente. O veterinário não tem que saber exatamente aquilo que aconteceu, tem que ter uma suspeita adequada. Em combinação, diversas situações podem, de facto, preocupar-nos. A Liz referiu também algumas destas situações. Por exemplo, um cliente que vem à nossa clínica pela primeira vez, eles podem ir a diversos veterinários para evitar suspeitas. Pode haver animais que têm problemas constantes de comportamento. Podem saber também que há violência nas famílias, ou podem suspeitar também de um número exagerado de animais nessa família. Muitas vezes também temos que ter em linha de conta determinadas situações que afetam os donos, nomeadamente tendências suicidas, histórias que não são consistentes, histórias que não correspondem às lesões que estamos a observar, ou há pessoas na mesma família que nos contam histórias diferentes ou que nos dizem que não se sentem seguros em casa, podem sentir que o cliente está demasiado isolado em casa, que tem demasiados animais.
A pessoa que traz o animal pode mostrar indiferença e não estar muito preocupada com o animal. Peço desculpa, parece que o meu telefone está a tocar. Eu peço desculpa, diz o orador, liguei o telefone para falar com a minha mulher e agora as pessoas estão a telefonar-me. E depois também o atraso na procura de assistência veterinária. O padrão de faturas múltiplas, a história de lesões repetitivas. Ellen Monroe identificou o síndrome de Munchausen por procuração. Este síndrome tem a ver, no caso, é quando alguém provoca uma lesão ao seu filho e depois leva ao hospital de emergência e tenta ganhar todos os louros, toda a aprovação, exatamente por ter socorrido essa criança imediatamente. E isto muitas vezes acontece também com os cães. Temos que ter então um protocolo que está implementado, temos modelos destes protocolos na nossa secção de recursos. Por favor, sintam-se livres para os adotar e para os adaptarem às vossas necessidades. Chamem a polícia se for necessário, não se coloquem nem a vocês nem ao vosso pessoal em perigo. Tratem um animal, recolham e documentem a evidência. A recolha de evidência é um aspecto específico, não comprometa o tratamento do animal. An exact science. Eu admito que esta não é uma ciência exata. A crueldade é uma determinação jurídica e não médica. É preciso estarmos prontos para agir, mas outros farão essa determinação. Nunca saberemos exatamente se é um abuso e não é necessário saber. A obrigação é de denunciarem às autoridades competentes e estarem preparados para testemunhar em tribunal sobre aquilo que verificaram. A documentação tem que ser um pouco mais detalhada e concisa do que aquilo que normalmente acontece com o caso normal. Também mais alguns passos específicos. Isto advém do Manual da Ohio. É importante identificar a pessoa que traz o animal. Todos os contactos, informação, onde é que o animal reside, determinar a relação com o animal, exatamente as características do animal, género, idade, raça, cor, etc. Se dissermos que o cão é um cocker de 3 anos, quando na verdade é uma outra raça semelhante e com 2 anos, vai acabar por cair em descrédito. Eu já estou nesta área há 40 anos e continuo sem conseguir distinguir algumas raças muito parecidas. Portanto, é importante tomarmos nota de todo o tipo de discrepâncias e identificar todas as pessoas com quem se fala. Faz parte deste registro fazer uma descrição de qualquer tipo de comportamento invulgar, a forma como o animal reage à pessoa. Prova fotográfica é também muito importante, como fotografias do ferimento, fotografias meso e macro, e isso pode ser tudo muito importante. Também fitas métricas para se poder ter de facto uma noção exata da extensão do ferimento, do comprimento, da área afetada. É preciso também descrever ao pormenor aquilo que é a causa da visita e não se limitem também à causa da visita. Façam um levantamento de todo o tipo de informação que vejam que seja pertinente neste diagnóstico diferencial e a impressão geral de como estes ferimentos afetam o conforto e bem-estar do animal. Registem quaisquer provas de condições que parecem ser crónicas ou repetidas. Muitas das vezes a pessoa pode dizer, bem, isto aconteceu uma única vez, e é fácil determinar em alguns casos que são
questões repetidas. Ou alguém dizer, o cão parecia-me ótimo quando eu saí para trabalhar, não sei como é que ele de repente perdeu tanto peso. Portanto, salvem e preservem todas as provas físicas e iremos entrar mais em pormenor sobre as questões que têm que ser, dos passos que têm que ser dados, mas recordem todas as situações. Portanto, registem as recomendações médicas, incluindo todas aquelas recomendações que sejam recusadas por parte do cliente. Tentem conseguir uma assinatura do plano de tratamento, no plano de tratamentos por parte do cliente, deem pormenor a informação sobre como as coisas devem ser feitas, documentem tudo o que é o seguimento que é dado, números de telefone, e-mail, comunicações, visitas, consultas falhadas ou canceladas e por aí fora. Temos aqui um modelo que foi criado por colegas na Nova Zelândia e é um modelo excelente, cada vez que se vê um caso suspeito. É preciso perceber se o caso parece ser severo, de negligência severa, crueldade ou abuso. Se sim, é importante aconselhar logo a pessoa responsável do tratamento e da ação requerida para aliviar a dor e o desconforto e logo de seguida notificar as autoridades competentes. Se for um caso que se pensa que uma intervenção do próprio profissional e alguma sensibilização possa resolver o problema, então aqui pode-se definir ou ajudar a decidir se se faz a denúncia ou não. Claro que uma denúncia obrigatória, por lei, facilita neste processo de decisão. E isto acaba por simplificar largamente o processo. Se acham que, por exemplo, uma mera sensibilização e conversa pode ajudar, então é importante conseguir falar com a pessoa, monitorizar, documentar, ver exatamente os progressos. Se houver uma satisfação com os resultados, ótimo. Se não for um resultado satisfatório, então fazer a denúncia às autoridades. Portanto, estes são uns passos bastante interessantes e bastante simples de seguir nesse aspecto. O que é que se deverá fazer se o dono admitir ter causado os ferimentos, mas que ainda assim veio procurar apoio médico? A procura de tratamento não é uma desculpa jurídica válida. E, aliás, estes ferimentos físicos podem indicar um problema de abuso mais alargado, como, por exemplo, violência doméstica. Mais uma vez, às vezes basta sensibilizar as pessoas, mas nem sempre isto é suficiente. Nós, por exemplo, temos também que ter em linha de conta diferenças culturais e muitas vezes vemos isto com clientes de outro país que até afirmam que na minha cultura isto é aceitável. E nós temos que dizer, bem, na nossa não é. Independentemente de onde a pessoa vem, a segurança e o bem-estar do animal é a prioridade. Mas outras considerações. Estejam abertos a um diagnóstico diferencial de um ferimento não acidental. Também é importante familiarizarem-se com a legislação relativamente à apresentação de denúncias. É preciso também saber onde fazer a denúncia, definir dentro das clínicas quem é que é responsável por produzir um relatório para denúncia. É preciso também dar formação, é necessário haver um protocolo nesse sentido para que esteja já estabelecido quem é que deve fazer a denúncia. É preciso também criar um perfil, um histórico e um registro de toda a interação com o cliente. Também é importante fazer uma avaliação extensa e completa à condição física do animal, com testes, radiografias, etc. E
também no diagnóstico, tratamento e monitorização das condições é às vezes importante, ou poderá ser importante, sugerir uma estadia de um dia para haver uma melhor capacidade de análise da situação em questão e tempo de reflexão. Outras considerações também na coleção, na recolha, perdão, de documentação e preservação de prova. É preciso referenciar a um veterinário patologista, tentar não correr o risco de destruir ou contaminar potenciais provas, tomar notas o mais exaustivas possíveis, incluir comentários de outros membros da equipa clínica. Por exemplo, o manual da Ohio tem um formulário normalizado que poderá ser utilizado em Portugal, que elenca exatamente todas as questões que deverão ser registadas neste processo. E o que acontece de seguida? Estamos a tentar que os veterinários façam com que as suas clínicas sejam uma zona segura. E temos 3 pósteres no nosso site que poderão descarregar, que são, por exemplo, pósteres que dizem: esta é uma zona onde ninguém agride ninguém. As pessoas não agridem os animais não agridem outros animais. Ou então, podem, em alternativa, fazer isto. Vi isto há muitos anos numa conferência sobre violência doméstica, onde havia muitos veterinários. É um pequeno botão que diz aqui, um cartão com uma mensagem que diz: bem, está à vontade para falar connosco sobre violência doméstica. Ou seja, aqui as pessoas podem ficar conscientes de que todo o tipo de violência não é permitida e que há um interesse em poder saber sobre esses casos. Ou seja, dentro desta noção de criarmos uma zona segura para as vítimas, temos todo o tipo de panfletos e informação que pode ser disponibilizada relativamente a abrigos para mulheres, por exemplo, também informação sobre abrigos que incluem animais de estimação no seu planeamento de segurança. Quando, por exemplo, estamos a falar de disputas sobre custódia de um animal, quando todas as despesas, por assim dizer, e todos os cuidados são prestados pela pessoa que legitimamente cuidará melhor da pessoa, é sempre mais fácil provar o direito à custódia. Outros recursos, por exemplo, alguns sites, por exemplo, um site que foi criado no Minnesota com um manual que depois foi replicado no Oklahoma e no Massachusetts, que são manuais extremamente importantes que mostram como é possível e de que forma é que se consegue identificar os sinais de crueldade animal, qual é a legislação em vigor nos diferentes estados. Portanto, esta informação toda é muito pertinente. Na fila de baixo temos aqui uns outros manuais. O da esquerda, é um que eu escrevi para a Ordem dos Veterinários. Temos outro da Welfare Federation e de algumas organizações também do Reino Unido. Portanto, temos isto tudo disponível no nosso website nationallinkcoalition.org. Não sei como é que estamos em termos de tempo, se temos tempo para perguntas e respostas ou se me querem simplesmente atirar tomates. Bem, excelente apresentação, muitíssimo obrigada.